Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme combinado, estou postando a aula sobre as fraturas do membro superior, que dentro do capítulo de trauma ficou faltando aí no nosso programa, tá? Então vamos lá. As fraturas do membro superior, comparativamente com as fraturas do membro inferior, elas são muito mais frequentes, elas acontecem com maior frequência, tá? Mas de certa forma elas são menos incapacitantes do que as fraturas de membro inferior. Por quê? Apesar de a gente utilizar muitos braços, mão, punho, cotovelo, ombro para tarefas do dia a dia, quando se quebra o membro inferior, por exemplo, perna, fêmur, joelho, isso exige e resulta numa dificuldade grande do paciente se locomover. Então é por esse motivo que as fraturas do membro inferior elas acabam incapacitando mais o paciente do que uma fratura de membro superior, quando o paciente pode tratar com uma imobilização, uma tipóia, um gesso, enfim, ou até mesmo se submeter a uma cirurgia, mas ele não tem uma privação da sua capacidade de locomoção. Isso é apenas uma curiosidade, né? Não é um dado técnico, um dado científico, mas é apenas uma curiosidade, tá? A lista de ossos de membro superior ela é tão ampla quanto a de membro inferior, né? Então a lista de assuntos ela é muito grande, eu vou tentar sintetizar isso para as doenças, para as fraturas que são mais comumente vistas em pronto-socorro, algumas situações especiais, algumas armadilhas que eu acho muito importante, fundamental que vocês tomem conhecimento, lembrando daquilo que eu sempre digo, que a gente só consegue diagnosticar e tratar aquilo que a gente conhece, né? Então essa aqui é a nossa lista, né? Nós temos ali as fraturas da cintura escapular, ou seja, ombro, a clavícula, o húmero proximal, a escápula, enfim, as fraturas da diáfise do húmero, as fraturas do cotovelo no adulto e na criança, em especial a fratura supracondiliana na criança, é uma fratura muito frequente, tem alguns detalhes, algumas armadilhas que a gente tem que conhecer para não cair nelas, né? As fraturas de antebraço, as fraturas de punho, as fraturas do escafoide, o escafoide é um osso do carpo, um dos 8 ossos do carpo, e ela é uma fratura danada, às vezes ela não aparece no primeiro raio-x, é fácil de passar despercebido, e nós vamos atentar para essas situações, né? Tá? E as fraturas dos ossos da mão, cada dedo tem 2 ou 3 falanges, duas falanges no caso do polegar, 3 falanges no caso dos outros dedos, tem metacarpianos, enfim, tem uma série de ossos pequenos ali na mão e cada um tem a sua peculiaridade. Nós não vamos nos ater a cada ossinho diferente, porque senão nós íamos levar 2 meses para falar sobre isso, né? Nós vamos começar proximalmente e nós vamos começar falando sobre o ombro. Essa aula ela não segue um roteiro didático, é uma aula assim que eu vou pegar os pontos mais importantes e aqui vem um deles, né? Para o ombro existe uma incidência especial de radiografia que nós chamamos série trauma de Neer. Neer foi um grande estudioso das doenças e fraturas do ombro, então ele desenvolveu uma série com 3 incidências para se ter uma visão, digamos assim, tridimensional da articulação do ombro com um exame bidimensional que é o raio-x, né? Então essa série de trauma de Neer, ela consiste nessas 3 incidências. Uma incidência que se chama P corrigido, uma incidência que se chama perfil de escápula e uma outra incidência, a terceira incidência, que nós chamamos de axilar. AP corrigido, bom, se tem esse outro adjetivo, AP corrigido, é porque existe o AP simples. O AP corrigido, ele corrige a rotação interna que o ombro tem. Então, é uma radiografia feita com uma leve rotação externa para você pegar a articulação glenomeral bem certinho em AP. Então, é uma radiografia feita com alguns graus, 20 graus, 30 graus, alguns falam até 40 graus de rotação externa para que você pegue o raio-x bem ortogonal à articulação, né? Aqui tem alguns exemplos, olha só. Essa aqui é a incidência do AP corrigido, essa aqui é a incidência do perfil da escápula, ela tem esse nome porque você vê a escápula bem em perfil. Ela é muito útil para identificar uma fratura de corpo de escápula, que nessa incidência aqui no AP, ela ficaria escondida lá atrás das costelas, a escápula ela está aqui, né, a silhueta dela, então às vezes fica difícil de visualizar, no perfil a gente visualiza bem. E ela tem um outro nome, que se chama de túnel vil, né,
ou visão do túnel, porque ela mostra essa imagem em Y, né, na parte superior do Y, que é o túnel por onde passa o músculo supraespinhal, que é um músculo muito importante do que nós chamamos do complexo, que nós chamamos de manguito rotador. Pro ombro, na ortopedia é um complexo miotendinoso que frequentemente sofre lesão e é motivo de muitas cirurgias dentro da subespecialidade de ombro. Então a incidência perfil de escápula também tem esse nome, tá? Essa aqui é a série trauma, né? Aqui é o AP corrigido, tá? Aqui é uma outra incidência em AP. E esse aqui é um exemplo para mostrar o porquê da importância de fazer a terceira incidência, ou seja, a incidência axilar, que é feita com o braço aberto, e uma das formas, o braço aberto e o raio-x de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou o paciente sentado com o braço aberto, tá? Ela é fundamental porque ela mostra a relação da cabeça, do húmero, com a glenoide aqui da escápula, para a gente saber se existe uma fratura ou se existe até mesmo uma luxação. Neste caso aqui, esse aqui é o mesmo estudo, é o mesmo paciente, nós estamos olhando o AP, como este aqui, e aparentemente está tudo bem. Eu vejo ali a cabeça do húmero, uma posição aparentemente tópica, uma relação adequada com a glenoide, só que quando eu vou fazer a incidência ou o perfil de escápula ou axilar, eu vejo que essa cabeça do húmero, na verdade, ela está lá para trás. Esse paciente tem uma luxação posterior do ombro. E essa aqui é uma armadilha, porque deforma muito pouco a silhueta, né? Apesar do paciente ter bastante dor e ter limitação de movimento, ele deforma muito pouco a silhueta do ombro, então não chama a atenção do examinador comparativamente com a luxação anterior, quando o ombro vem para frente. Tá? Isso, quando acontece a luxação anterior, existe uma deformidade muito grande e dificilmente ela passa despercebida. A luxação posterior é comum ser diagnosticada com 20 dias, com 4 semanas depois, porque a dor continua, ela persiste e a articulação trava. Então faz lá uma incidência só, não se vê nada, porque tá aqui, está tudo bem, muito parecido com esse raio-x que é normal. Mas aí você vai fazer o perfil de escápula, tá lá, ó, a cabeça do húmero, ela está desviada para posterior, ela não está congruente com a glenoide aqui, então é fundamental as três incidências, o AP corrigido, o perfil de escápula e o axilar. Tá? Essa aqui é um exemplo de uma fratura de húmero proximal, tá? É muito comum no paciente idoso, porque é uma região que sofre com osteoporose. Então essa fratura ela é muito frequente e ela pode acometer somente a grande tuberosidade ou tubérculo maior, faz um arrancamento porque o músculo supraespinhal ele passa pelo túnel e se prende na grande tuberosidade. Então uma contratura muscular muito vigorosa ela arranca esse fragmento e faz uma fratura. Ou uma queda ao solo com a mão espalmada, pode fazer uma fratura no colo, né? E a fratura do húmero proximal a gente classifica ela em número de partes, uma fratura em duas partes, né? Por exemplo, a fratura do grande tubérculo é uma fratura em duas partes, uma fratura somente do colo é uma fratura em duas partes. Agora, quando temos uma fratura do colo mais o tubérculo, mais o fragmento da diáfise, então ela é uma fratura em três partes. Quando nós temos a fratura do tubérculo maior, do tubérculo menor, do colo e a diáfise, nós temos uma fratura mais grave, que é a fratura de 4 partes. Quanto mais partes, mais grave, maior o risco de acontecer necrose da cabeça do húmero, a semelhança do que acontece na cabeça do fêmur, que nós vimos na aula específica para este assunto. Tá? Uma outra fratura bastante frequente é a fratura de clavícula, muito frequente, toda semana. Ela é uma fratura que acontece por um mecanismo de trauma indireto, então a pessoa sofre uma queda ao solo, um trauma, se protege com a mão, existe transmissão dessa energia até a clavícula e acontece a fratura, né? Tá? É uma fratura que mudou muito a opção de tratamento. Antigamente, raramente se operavam as fraturas de clavícula, né? Ela tem um índice de consolidação muito grande, muito alto, né? Então raramente se operava, mas o que se viu com o passar do tempo é que muitas dessas fraturas que consolidavam, elas consolidavam numa posição viciosa e isso gerava algum desconforto, ou seja, no aspecto estético ou funcional. Estético por quê? A clavícula é um osso subcutâneo, então se vocês se olharem no espelho, ela está ali,
É um osso bem subcutâneo e qualquer alteração na silhueta dele altera, deforma, fica esteticamente feio. Os pacientes eles se queixam disso, né? E a outra questão é a função. Ela faz parte do que nós chamamos de mecanismo suspensor do ombro. Ela funciona como uma alavanca para nós podermos erguer o braço. Se essa fratura consolida com um certo grau de encurtamento, vai ter disfunção, vai ter alteração de função. Existem critérios bem estabelecidos para o tratamento cirúrgico da fratura de clavícula, né? Então, nós dividimos a clavícula como um osso longo, né? Ela é um osso longo, nós dividimos ela em terço medial, terço médio e terço proximal. Os ossos longos, como húmero, tíbia, fêmur, enfim, nós dividimos em terço proximal, terço médio e terço distal. A clavícula é terço medial, mais próximo da linha mediana, terço médio e o terço distal. Então as fraturas do terço lateral elas têm maior incidência de necessidade de tratamento cirúrgico. As fraturas expostas, indiscutível, fratura exposta é sinônimo de tratamento cirúrgico. Fraturas que estão na iminência de expor, então uma espícula óssea provocando pressão na pele de dentro para fora, pode acontecer necrose, essa fratura ela expõe. Né? Então ela tem recomendação de tratamento cirúrgico. Fraturas com terceiro fragmento, como é esse caso, fraturas cominutivas, elas também respondem melhor ao tratamento cirúrgico. Fraturas associadas à lesão neurovascular, nós sabemos que existem artéria subclávia, por isso que ela tem esse nome, veia subclávia, então ela está passando abaixo da clavícula, por isso que ela tem esse nome. Tem o plexo braquial que está passando ali por perto também. Então, quando existem lesões associadas dessas estruturas, elas vão requerer uma abordagem cirúrgica e, consequentemente, a fratura também, né? Uma outra condição que nós chamamos de ombro flutuante. O ombro flutuante é a associação de uma fratura de clavícula com a fratura do colo do úmero, tá? Uma fratura do colo do úmero, então o ombro fica solto, por isso ele tem esse nome, e a fratura de clavícula ela vai requerer uma cirurgia, né? Outra situação são fraturas que têm uma diastase, uma separação grande dos fragmentos e não vai existir a formação da ponte óssea de um fragmento que está muito distante do outro, né? Então essas fraturas elas merecem redução cirúrgica e osteossíntese, né? Fraturas que mesmo com contato, mas elas têm um encurtamento no comprimento lateral da clavícula maior do que 2 centímetros, ela pode até consolidar, mas vai gerar uma deficiência, uma dificuldade na elevação do membro superior, então elas também vão receber uma indicação de tratamento cirúrgico. Vamos lá, vamos seguir aqui. Tá? Luxação acromioclavicular. A luxação acromioclavicular é uma lesão da articulação acromioclavicular. Luxação, nós já vimos lá nas primeiras aulas, é a perda da continuidade da relação entre os ossos daquela articulação. Nesse caso, a articulação entre o acrômio e a clavícula. Clavícula e o acrômio, que é um acidente ósseo da escápula, né? Então, ela é provocada por um trauma lateral. É muito comum em pessoas que praticam esporte, futebol, tomam uma ombrada ou cai lateral, lutadores de arte marcial, lutadores de luta livre, enfim, né? Que tem bastante golpes de solo, então é relativamente frequente nesse tipo de paciente. Tá? A ruptura dos ligamentos, do complexo ligamentar, na articulação acromioclavicular que vai provocar essa luxação. Então o que acontece? A clavícula está no seu lugar, romperam-se os ligamentos aqui da articulação acromioclavicular ou coracoclavicular, tem um complexo ligamentar aqui bem importante, e o peso do braço faz o cair. Não é a clavícula que sobe, é o peso do braço que faz o ombro cair. Então gera-se esse desvio. Tá? Aqui é uma fotografia da silhueta, como fica o aspecto de uma luxação acromioclavicular aqui no lado direito, né? A clavícula está elevada, na verdade ela está no seu lugar, o que caiu foi o ombro, então altera esta região aqui, né? Diferentemente do outro lado. A imagem radiográfica é essa, só que aqui está invertido, né? Nesse caso aqui é o lado esquerdo que tem a luxação, e essa aqui é uma incidência especial, nós chamamos de incidência de zanca bilateral, tá? É diferente desta incidência aqui, isso aqui é um AP de ombro, um AP corrigido de ombro,
ela não é focada para a articulação acromioclavicular. É uma incidência que foi planejada para a articulação glenohumeral. Mas é o que a gente faz, porque faz parte da série trauma, é o primeiro exame que se faz. Para eu fazer o diagnóstico da lesão, ele é suficiente, mas para eu graduar ela, quantificar ela ou diagnosticar lesões subclínicas, digamos assim, eu preciso de uma incidência de Zanca, que é essa aqui, Zanca bilateral, para eu comparar com o outro lado normal, que nesse caso aqui é o lado direito. Então não é porque aqui eu estou vendo bem congruente a articulação da clavícula com o acrômio que eu vou considerar ela normal, não é isso. Do outro lado ela também pode parecer congruente, mas nós fazemos a medida da distância do processo coracoide, que é esse gancho aqui, com a clavícula. Então, se vocês perceberem aqui, essa distância é muito maior no lado esquerdo, quer dizer que o braço caiu ou a clavícula ascendeu. Então, conforme aumenta essa distância, a gente vai graduar e classificar a fratura, a luxação acromioclavicular para planejar o tratamento, né? Ela pode receber indicação de tratamento conservador ou de tratamento cirúrgico, dependendo de cada caso. É uma das fraturas que tem o tratamento mais individualizado em ortopedia. Então nós vamos levar em consideração o lado, se é o lado dominante ou não, se é um paciente obeso, a obesidade é uma contraindicação, porque é um sinal de mau resultado, mesmo operando tem mau resultado. As classificações de 1, 2, elas vão receber indicação de tratamento conservador. As classificações de 3, 4 e 5, que nós já vamos ver na sequência, elas vão receber a indicação de tratamento cirúrgico. Então, basicamente as indicações de tratamento cirúrgico são essas: lado dominante, paciente adulto jovem, ativo, não obeso e uma luxação acromioclavicular tipo 3, 4 ou 5. Essa aqui é a classificação de Rockwood. Rockwood foi um grande estudioso das fraturas e ele desenvolveu essa classificação da luxação acromioclavicular conforme a ruptura do complexo ligamentar. Então aqui nós temos os ligamentos acromioclaviculares, os ligamentos coracoclaviculares e coracoacromiais, né? Então conforme vai rompendo esses ligamentos, os desvios eles vão sendo maiores e consequentemente a lesão mais grave. Tipo 1 é uma contusão, tipo 2 rompe os ligamentos acromioclaviculares, os demais estão íntegros. O tipo 3 rompe os ligamentos coracoclaviculares. O tipo 4, essa ruptura é maior ainda, o desvio ele é para posterior, né? E aí aqui também é importante a incidência axilar. Desvios do tipo 5, a clavícula, a distância ali do processo coracoide até a clavícula, ele aumenta mais do que 300%, então é uma lesão com um desvio muito maior, tá? Nível de título de curiosidade para vocês. A luxação glenohumeral, essa é a luxação típica do ombro, acontece entre a glenoide e o húmero, luxação glenohumeral, né? Frequente em paciente adulto jovem, praticante de esporte, enfim, luxa a primeira vez, pode ocorrer uma lesão numa estrutura que nós chamamos de lábio glenoidal da glenoide, que é uma estrutura, um elemento estabilizador muito importante. Ela não cicatriza, porque é uma estrutura articular, está embebida dentro do líquido sinovial, que não deixa cicatrizar, e pode acontecer uma instabilidade pós-traumática do ombro e múltiplos episódios sucessivos de luxação, e esse paciente ele vai precisar futuramente de uma cirurgia, né? Tá? Vamos descendo um pouquinho mais. A fratura de húmero, ela é uma fratura de osso longo, uma fratura de diáfise de húmero, uma fratura de osso longo, cabe tratamento conservador, mas a preferência é pelo tratamento cirúrgico, porque o osso lamelar, o osso cortical, ele demora muito tempo para consolidar, vai demandar muito tempo de imobilização, rigidez articular, etc. Então, para se indicar o tratamento conservador de uma fratura de húmero, ela tem que estar perfeitamente alinhadinha, o paciente colaborativo, enfim, tá? Fratura supracondiliana na criança. Aqui tem uma coisa séria, né? A fratura supracondiliana da criança, ela é séria por vários motivos. Primeiro que ela é muito frequente, ela acontece todo dia praticamente. Uma cidade aqui como Cascavel, 300 mil habitantes, 300 e poucos mil habitantes, eu aposto, garanto com vocês que todo dia tem uma fratura supracondiliana atendida num dos hospitais que atendem trauma, tá? Ela é uma fratura que tem algumas particularidades, então ela é muito frequente. Ela é provocada por queda da própria altura ou brinquedo, a criançada sai da escola, vai para brincar no parquinho, cama elástica, pula-pula, enfim, cai, se defende com a mão espalmada e quebra.
Tá? Ela é uma urgência ortopédica. Por que ela é uma urgência ortopédica? Por quê? Porque o edema é tão intenso, mesmo em fraturas pouco desviadas. Mesmo em fraturas pouco desviadas, o edema é tão intenso e esse edema comprime a circulação, pode fazer síndrome compartimental. Então ela é uma urgência, ela tem que ser tratada de imediato, tem que ser avaliada de imediato e ela tem que ficar no radar do ortopedista, pelo menos por 24 horas, porque essa pode acontecer o desenvolvimento da síndrome compartimental. As fraturas desviadas, elas vão requerer tratamento cirúrgico. Esse aqui é o aspecto de típico de uma fratura supracondiliana. Essa equimose anterior, ela é clássica, ela se chama sinal de Kirmson, foi o cirurgião que descreveu isso, né? É um hematoma, uma equimose na fossa antecubital, e ela significa de fato uma fratura do húmero distal. Tá? Vejam a deformidade grosseira que pode acontecer e a quantidade do edema. Então muitas vezes a gente vê lá um cotovelo inchado e você bate uma radiografia, é uma fratura grau 1, classificação de Gartland 1, mas o edema é muito grande, então não se pode fazer gesso circular nesses pacientes, porque o gesso circular ele vai concorrer com o edema da fratura. Para fazer síndrome compartimental não deve ser feito gesso, deve ser feito uma tala. Por outro lado, é uma fratura que consolida muito rápido, em 20 dias ela está consolidada, mesmo nos casos que são operados ou nos casos de tratamento conservador. Tá? Aqui são 3 exemplos, um de cada tipo da classificação de Gartland. Tipo 1, uma fratura somente da primeira cortical, da cortical anterior. Tipo 2, ele quebra as duas e desvia um pouquinho, quebrou aqui e aqui. Tipo 3, quebra as duas e tem um desvio maior ainda, né? Se vocês perceberem aqui, existe uma imagem que parece uma ampulheta, né? Isso aqui é uma das imagens radiográficas que a gente busca no raio-x perfil de cotovelo da criança para investigar a fratura supracondiliana. Tá? Se a ampulheta está íntegra, a possibilidade de fratura é menor. Mas às vezes a ampulheta está íntegra, a gente não vê um sinal direto da fratura, mas a gente vê um sinal indireto da fratura que a gente chama de sinal do hematoma do coxim gorduroso. Tem uma gordura periarticular aqui. E quando faz a fratura, ocorre um sangramento, um hematoma que desloca esse coxim e nós podemos visualizar uma imagem radiolucente aqui na frente. Vejam, aqui a gente visualiza, aqui também a gente visualiza. Quer dizer que o hematoma ele descolou as partes moles e gerou essa imagem radiotransparente. Isso é um sinal indireto de fratura. Tá? Nós tratamos a fratura supracondiliana, mesmo sem ver ela, vendo apenas o sinal do hematoma do coxim. Tá? Outras fraturas da criança, muito frequentes, e elas são bem típicas, por exemplo, a fratura do tipo galho verde. Tem esse nome por quê? Porque o osso da criança ele é um osso mais elástico, ele não é tão quebradiço quanto o osso adulto e ele tem uma elasticidade maior, como um galho verde. Se você pegar um galho verde de uma árvore e comparar com um galho seco, o galho seco você quebra e ele rompe completamente. O galho verde não, você entorta, ele vai romper a parte de cima e amassar a parte de baixo, como nós estamos vendo aqui. Rompeu uma das corticais e a outra continuou íntegra. Rompeu uma das corticais e a outra ficou íntegra. Né? É uma fratura típica de criança. Não existe fratura galho verde em paciente adulto. Fratura típica de criança. Tá? Outra fratura comum em criança é a fratura superiosteal. É um amassamento do osso, é um amassamentinho do osso. Nós chamamos ela também de fratura tipo torus. Tá? É essa ondinha aqui. Estão vendo que tem uma ondinha, tem uma linhazinha escura, mas o que chama atenção é essa ondinha. Tá? Ele faz um amassamento do osso. É a criança que está correndo, brincando, cai, se protege, dói um pouquinho, chora um pouquinho, dali a pouco ela volta a brincar, vai para casa. Normalmente é muito frequente, é muito comum procurar atendimento 1 dia, 2 dias depois, porque dói pouco. Daí está lá o pai e a mãe cheio de peso na consciência, porque a criança estava com o braço quebrado e não foi levada ao pronto atendimento de imediato. Mas uma fratura completamente benigna, a consequência dela é gerar dor, gerar desconforto. Em 20 dias também ela está consolidada, tratamento conservador. Tá? Outras fraturas clássicas, típicas, uma delas é a fratura do cacetete. É uma fratura traço transverso ao nível da metáfise ou da diáfise da una e ela é uma lesão de defesa. Vou me defender aqui, dou uma cacetada e faço a fratura
somente dessa região da ulna, né? Então é uma fratura típica. Pode dizer que caiu da escada, caiu do armário, não. Mas a gente sabe que o mecanismo de trauma comum é um trauma direto nessa região, tá? A fratura do boxer também é muito comum nos valentões que brigam, que dão soco em parede, que dão soco em poste, né, ou dão soco um no outro. É um trauma axial, né, provocado por um soco. O trauma axial no metacarpiano faz uma fratura do colo, se chama fratura do boxeador, do mal boxeador, né, porque deu um soco errado e quebrou o colo do quinto metacarpiano. No exame clínico a gente avalia e vê que a silhueta das cabeças dos metacarpianos ela está diferente. Então o quinto metacarpiano ele fica caído. Uma fratura benigna que causa muito pouca limitação funcional, mas causa uma alteração estética que muitas vezes o paciente fica incomodado e é melhor indicar cirurgia para corrigir do que, né, dar explicação, enfim. Mas ela tem critérios específicos, graus específicos de desvio. Se aceita um desvio até de 40 a 45 graus, é bastante coisa, porque não altera a função. Vai alterar o aspecto estético, isso é uma indicação relativa de cirurgia. Tá? As fraturas do punho, tanto no adulto quanto na criança, dia a dia, acontece todo dia fratura de punho, né? Queda com a mão espalmada, faz um desvio para trás, uma deformidade do tipo dorso de garfo, tem esse nome porque parece um garfo virado com as pontas para baixo, tá? É uma fratura muito comum em criança, em adulto. É possível fazer uma redução incruenta, uma infiltração no foco da fratura com anestésico, diminui bastante a dor, faz uma manobra de tração, contratração e manipulação, um gessinho, raio-x controle, se estiver tudo bem, vai para casa. Ou dependendo do desvio, ou dependendo do insucesso da redução incruenta, pode ser recomendada uma redução incruenta sob anestesia e aí fixação dessa fratura com fios, com placa. No adulto, na criança não se usa placa, né? Enfim. Tá? A fratura do punho é todo dia, né? Muito comum em mulheres, idosas mulheres, né? Por causa da osteoporose senil, da osteoporose relacionada à menopausa da mulher, né? Mas ela também é frequente em criança. Queda ao solo é um mecanismo, se defende apoiando a mão no chão ou em algum objeto. Tá? Uma fratura clássica de punho é a fratura de Colles. A fratura de Colles era um cirurgião francês, tá? Que descreveu a fratura de Colles. Classicamente ela ocorre em uma mulher idosa, na época se falava em 60 anos, lá, né, século XIX, tá? Com osteoporose senil, somado à osteoporose da menopausa, extra-articular, um traço simples extra-articular, como é esse aqui, que às vezes a fratura tem um traço articular para cá, ou traço articular para cá, com um desvio dorsal. A fratura desviou para trás, eu sei que aqui é para trás porque o polegar está aqui. Então essa imagem é como se eu estivesse vendo assim, o polegar está aqui. Então esta aqui é a parte anterior e essa aqui é a parte posterior. Então, é uma fratura muito comum no dia a dia, né? Aceita bastante tratamento conservador, mas às vezes ela está dentro de critérios para indicar cirurgia, critérios de instabilidade ou de irredutibilidade. Existem critérios bem definidos, a gente fala isso bastante nas aulas com os residentes, né? Acho que para vocês aqui não é o caso, o nosso foco é que vocês façam um diagnóstico. Aqui é uma fratura de punho de um esqueleto infantil. Então, eu chamo a atenção para vocês, para as fises de crescimento, a fratura não é aqui, a fratura é aqui. Aqui é fise de crescimento, aqui no olecra não é fise de crescimento. Esses dias uma colega achou que isso era uma fratura e nós fomos avaliar e explicamos que não. Examinando, a criança não tinha dor, tinha mobilidade preservada, então isso não é uma fratura. E a gente sabe que é uma cartilagem, é uma fise de crescimento. Tá? Ali é o perfil, né? E existem algumas armadilhas ali no membro, principalmente no punho. Existem algumas armadilhas que eu quero chamar a atenção para vocês, para que vocês não caiam nessas armadilhas, né? Que são as fraturas do escafoide, as fraturas do carpo e a luxação do carpo. Elas não são tão frequentes quanto a fratura de punho, mas o mecanismo de trauma é o mesmo. Queda ao solo com a mão espalmada. Pode quebrar o escafoide, pode
fazer uma luxação do carpo, ou pode fazer uma fratura simples de rádio distal, que é fácil de diagnóstico e fácil de tratamento. Tá? A fratura do escafoide, por que ela é uma armadilha? Porque muitas vezes o primeiro raio-x ele é normal. O paciente vem consultar, tem dor, tem edema, bate-se uma radiografia e ele é normal. E passa-se 15 dias, 20 dias, a dor some. E vai dar problema ali meses ou anos depois, porque a fratura não vai consolidar, vai evoluir para pseudoartrose e com o passar do tempo pode evoluir para um quadro degenerativo da articulação, artrose, enfim. Tá? Então ela é uma fratura comum no paciente adulto jovem, principalmente no sexo masculino. Por quê? Porque o sexo masculino é mais exposto a atos violentos, a quedas, etc. Né? Tá? Então a pegadinha é que o raio-x ele pode ser normal e a dor melhora, em 15 dias pode evoluir para pseudoartrose. Como são os sintomas da fratura do escafoide? Quando que eu vou suspeitar dela? Então, diante daquele mecanismo, aí você vai examinar o paciente, ele tem dor à palpação do que a gente chama de tabaqueira anatômica, que é essa covinha que tem aqui. Ela tem esse nome porque antigamente era onde as pessoas colocavam o rapé, né? O rapé é aquele produto à base de tabaco, né? Que cheirava aquilo, não sei porquê, mas enfim, ela ficou com esse nome, então é bem aonde estava o escafoide. Ou dor à pistonagem ou compressão axial do polegar. Então você examina o paciente, faz uma compressão axial, vai ter dor, a dor é transmitida para a tabaqueira, ou você faz a pistonagem aqui e o paciente vai referir dor ali. E claro, você palpa ali e palpa o rádio distal e ele não vai ter dor no rádio, ele não vai ter dor na ulna, ele tem dor na tabaqueira, então nós precisamos fazer um estudo específico para o escafoide. Incidências especiais para o escafoide que são 4. A P com desvio ulnar, as oblíquas e o perfil. É o estudo completo para o escafoide. Tá? Por que o desvio ulnar é importante? Porque quando eu faço o desvio ulnar, eu alongo o escafoide, eu consigo ver ele no seu maior eixo longitudinal. Tá ali, eu vejo a fratura. Quando eu não faço o desvio ulnar, ele fica lá dentro com sobreposições dos ossos, então às vezes uma fratura que já é difícil de ver, ela pode passar despercebida. Tá? Quando eu tenho dúvida, o que eu posso fazer? Repetir essa radiografia em 15 dias, porque daí o traço vai se alargar, ele vai sofrer necrose nas bordas, ele vai se tornar mais visível, não quer dizer que a fratura está aumentando, não quer dizer que ela está piorando, mas ele vai se tornar mais visível. Ou hoje em dia está muito fácil, a tomografia, dificilmente um hospital de uma cidade de porte médio não tenha um exame tomográfico para ser realizado. Então a tomografia ela mostra cortes milimétricos em vários eixos, axial, coronal, sagital, enfim, e a gente fica mais fácil para diagnosticar a fratura, para descobrir a fratura. E a consequência dela é a não consolidação, aqui o polo proximal do escafoide, tá? Ela não consolida e com o tempo provoca artrose. O escafoide ele tem uma peculiaridade circulatória. A circulação dele, né, ela vem de distal para proximal, então vem a artéria, um raminho da artéria radial, ela entra aqui e faz um caminho inverso. Então a fratura do polo proximal, paradoxalmente, o polo proximal do escafoide ele é menos vascularizado do que o polo distante, que é o polo distal. Então o índice de pseudoartrose, de problema na fratura do polo proximal, ele é muito maior. Tá? Muitas vezes a gente recomenda cirurgia para a fratura do polo proximal por causa desse tipo de situação, de característica vascular circulatória. Né? Tá? A luxação do carpo. Tá? Olha só, fratura, luxação transescáfo perissemilunar. Esse é o nome da doença. Tá? É comum quando ela acontece mais em paciente adulto jovem, mas felizmente ela não é uma lesão frequente. Ela envolve grande energia, queda de grande altura, colisão de moto, enfim. Ela gera muita dor, edema maior do que o normal, uma fratura de punho ou própria de escafoide, redução da amplitude de movimento com raio-x normal. Normal ao olho de quem não está habituado, de quem não sabe o que procurar. Ela passa despercebida com uma frequência bastante grande. E você vai fazer o diagnóstico lá com 3, com 4 semanas, então você vai tratar uma lesão inveterada, uma sequela e não a fratura luxação em si. Né? Ela causa bastante limitação
funcional. Então, diante dessa situação, paciente adulto jovem, trauma de grande energia, muita dor, edema, incapacidade funcional com raio-x normal, a gente tem que desconfiar, né? Pedir para um médico com mais experiência avaliar o raio-x ou até mesmo fazer uma tomografia, não liberar esse paciente dizendo que ele não tem nada, porque ele tem e ele vai voltar porque ele não vai melhorar, né? Tá? Aqui são dois exemplos, é o mesmo paciente, né? Aqui uma situação antes de ter sido feita a redução e aqui é depois, tá? Então as radiografias elas são muito parecidas. Se eu escondesse esse lado aqui, mostrasse só esse para vocês, talvez não, eu não estou vendo nada, porque é um amontoado de 8 ossos, trapézio, trapezoide, capitato, amato, escafoide, semilunar, piramidal, psiforme. É um amontoado de ossos ali. Então, se eu não estou habituado, se eu não sei o que procurar, eu posso considerar isso normal. E aí o paciente vai embora. Mas não, agora é o mesmo caso, é o mesmo paciente, aqui já foi reduzido. Então, se vocês prestarem atenção, as relações dos ossos aqui entre si estão preservadas. O semilunar está aqui, o captato articula nele, ele está com uma congruência apropriada com o escafoide, diferente daqui que existe sobreposição. Veja, o semilunar está aqui, o captato está sobrepondo ao escafoide e tem um osso a mais aqui. Então, vamos lá, trapézio, trapezoide está aqui, captato e o amato. Esse aqui é o gancho do amato. Escafoide, semilunar, piramidal e psiforme. Mas aqui tem um osso a mais. Não, não é um osso a mais. É o escafoide que está dividido em dois. Tá? É o mesmo paciente, agora numa incidência em perfil. Aqui é depois da redução, essa imagem está normal. Eu estou vendo o captato aqui, o grande osso, voltei. O grande osso está aqui, ele se articula com o semilunar que está aqui. Ó. Ele tem esse nome porque ele tem o aspecto de uma meia-lua. Tá? Então o semilunar está aqui e o captato está aqui. Nesta incidência, dessa figura aqui. Nesta figura aqui não. O captato está aqui e o semilunar está aqui embaixo. O semilunar está aqui embaixo. E o captato está ali em cima. Então, tudo isso aqui subiu. Ele tem que encaixar aqui embaixo, na meia-lua do semilunar. Quando eu enxergo muito bem o semilunar, tem alguma coisa errada. Porque ele fica escondido lá. Então, quando eu enxergo muito bem o semilunar, é porque tem alguma coisa errada. E aí é uma luxação transescáfo perissemilunar, é uma urgência, tem que ser feita a redução e depois feita a fixação da fratura do escafoide, reconstrução ligamentar, etc. É uma lesão muito grande no punho, uma lesão muito complexa para uma região pequena que é o punho, né? E uma região que demanda, que exige, que tem uma função muito grande no membro superior, desde movimento fino até movimento e esforço mais intenso, né? Tá? E aí, se nós formos falar das falanges, dos metacarpianos, nós vamos ficar aqui 2 meses falando, então tem que sempre prestar atenção, examinar o paciente por completo para não deixar passar nenhuma lesão, né? Então, pessoal, isso é uma pincelada meio geral ali nas coisas que são mais frequentes no dia a dia, nessas armadilhas, nessas pegadinhas, para que vocês tomem conhecimento disso e possam aplicar isso na vida de vocês aí, quando vocês forem atender pronto-socorro, quando vocês forem atender unidade de saúde ou propriamente consultório. Beleza? Um grande abraço para vocês e um bom fim de ano a todos. Tchau, tchau.